A China definitivamente não é uma aliada da Rússia. A expressão amigos sem limites era falsa. Se a China e o Irã estão fazendo exercícios militares juntos, isso te preocupa? Não, de maneira alguma. Por que não? Porque somos mais fortes do que todos eles. Temos mais poder do que todos eles. A China está fazendo o impensável. Não está apenas traindo a Rússia, mas agora está ativamente se aliando à Ucrânia. Primeiro, a China começou a reduzir suas compras de petróleo da Rússia a uma taxa tremenda, e isso está colocando uma grande pressão no orçamento federal da Rússia. No ano passado, as receitas representaram quase 30% do orçamento do Kremlin, e a redução das compras da China está impactando negativamente sua capacidade de travar esta guerra. Mas a China não está parando por aí. As empresas chinesas agora estão se associando ativamente com fabricantes de drones ucranianos em vez dos russos, porque a China percebeu algo. Os ucranianos estão muito à frente dos russos quando se trata de tecnologia de drones. Mas essa decisão não está sendo bem aceita pelos russos. Eles estão tendo um verdadeiro colapso. É muito satisfatório ver isso. Mas para vocês que acompanham o canal, isso é algo que previmos há algum tempo com ninguém menos que Ben Hodges em nosso podcast. Ouça você mesmo. A China não é uma aliada da Rússia. Eles são apenas amigos sem limites. Isso era mentira. Mas eu acho que a China, o que eles mais se importam é em manter o status quo, mantendo o acesso ao petróleo e gás russo barato. Eles estão ansiosos para começar a usar a rota comercial do norte que passa pela Rússia através do Ártico. À medida que o clima continua a mudar e a calota polar continua a derreter cada vez mais, a China vai querer usar isso, mas a Rússia controla tudo isso no momento. Então eles têm interesse em manter a Rússia na luta. É por isso que eles entregam peças e fazem outras coisas para ajudar a Rússia, mas tentando evitar de realmente antagonizar os Estados Unidos o suficiente para que realmente fizéssemos algo a respeito, porque no momento não fazemos realmente nada a respeito. E eu acho que a China também não quer ver a Rússia, o regime derrotado e colapsado, porque então isso apresentaria alguns problemas para eles mesmos, que as pessoas poderiam ver que esses regimes autocráticos ditatoriais não são invencíveis. Mas você também está correto ao dizer que, economicamente, o que é do melhor interesse da China? Os Houthis lançando mísseis no Mar Vermelho e no Golfo de Aden interrompem o transporte comercial. Bem, isso também afeta a China. E isso só acontece porque o Irã apoia os Houthis e o Irã tem um amigo no mundo e esse é a Rússia. A China precisa decidir onde quer usar sua influência, tomando decisões por conta própria. Eu não sei se a China poderia parar a guerra sozinha, mas com certeza a Rússia teria dificuldades em fazer o que está fazendo se a China ou Índia parassem de comprar petróleo e gás russo. Agora vamos entrar nos relatórios sobre a China diminuindo suas compras de petróleo da Rússia. Mais tarde, discutiremos as parcerias entre empresas chinesas e fabricantes de drones ucranianos. Segundo a Reuters, a China mostra cautela com a Rússia ao diminuir discretamente as importações de petróleo, pressionando-a economicamente antes de negociações cruciais com a Ucrânia. Em 23, 24, as receitas das vendas de petróleo representaram 23 a 30% do orçamento federal da Rússia. As sanções dos Estados Unidos da América, aprovadas em 10 de janeiro, visam os produtores de petróleo russos Gazprom, Neft e Surgutneftgaz, que representam cerca de um terço da exportação da mistura Eastern Siberia Pacific Ocean do extremo oriente da Rússia. A queda nas compras está elevando a pressão financeira sobre a Rússia antes das negociações de cessar-fogo com a Ucrânia. Agora, as sanções de 10 de janeiro foram as últimas sanções que a administração Biden impôs à Rússia, mas a administração Trump decidiu mantê-las. A administração Trump pressionou a União Europeia a aprovar sanções semelhantes para pressionar a economia russa e levar a Rússia à mesa de negociações. Agora, a pergunta óbvia surge: quais eram essas sanções e o que as tornava tão eficazes? Para responder a essa pergunta, primeiro temos que entender como a Rússia estava driblando a sanção inicial, e isso tem a ver com algo chamado frota sombra russa. A Rússia comprou secretamente uma frota de petroleiros obsoletos, criando empresas em países como Dubai para adquiri-los. Agora, esses petroleiros basicamente estavam se tornando inúteis, mas a Rússia os comprou e começou a usá-los porque não tinha outra escolha. Antes das sanções de 2022, quando Putin iniciou sua invasão sem sentido, todo o petróleo russo era transportado usando navios e seguros ocidentais.
Então, a primeira rodada de sanções visou exatamente isso. As sanções iniciais não visavam retirar o petróleo russo do mercado global, mas reduzir o lucro da Rússia com a venda deste petróleo. As sanções forçaram empresas de transporte e seguradoras ocidentais a deixar de atender a Rússia a menos que o petróleo fosse vendido abaixo de $60 por barril. Isso significava que se a Rússia quisesse continuar usando empresas ocidentais para vender seu petróleo, teria que fornecer documentação mostrando que o preço de venda por barril estava abaixo de $60. Claramente, a Rússia não queria fazer isso, especialmente no início da guerra, porque os preços do petróleo chegaram a atingir $80 a $90 por barril. Então, a Rússia estava desperdiçando dinheiro se usasse navios ocidentais. Por isso, eles começaram a comprar petroleiros por meio de empresas de fachada em locais como Dubai, Londres e outros. Então, eles começaram a usar esses petroleiros para transportar seu petróleo sem seguro ou documentação adequada para países como Índia e China. Isso foi incrivelmente eficaz. A Rússia transferiu 80% de todas as suas exportações para as frotas sombrias. Assim, o Ocidente viu que precisava agir. Na verdade, é isso que a guerra econômica é. A Rússia age, o Ocidente contra-ataca. A Rússia descobre a contramedida, então o Ocidente cancela sua contramedida. Os Estados Unidos da América decidiram sancionar não só as antigas empresas, mas também os petroleiros que a Rússia usava na frota sombria. É assim que essas sanções funcionam. Os Estados Unidos da América começaram a identificar e sancionar indivíduos específicos, o que se mostrou imediatamente eficaz. Refinadores indianos e chineses, assim que viram que este navio estava em uma lista, disseram que não iriam aceitar dele. O interessante é que, quando a Rússia começou a comprar esses navios, originalmente pagavam cerca de $15 milhões por navio. Mas porque eles queriam tantos deles, o preço subiu rapidamente. Então a Rússia investiu muito dinheiro nesses navios, entre 10 e 20 bilhões de dólares americanos. Então, se de repente esses navios foram ancorados e colocados para dar suporte... O mais importante é que os países pararam de receber os petroleiros após as sanções. Quando as sanções de 10 de janeiro foram anunciadas, havia 2 petroleiros na entrada dos portos da Índia e da China, respectivamente, para descarregar o petróleo que provavelmente já havia sido vendido. As sanções foram anunciadas e ambos os países disseram ao petroleiro que ele não poderia atracar em seus portos, pois não queriam arriscar sofrer sanções secundárias dos Estados Unidos da América por violar as sanções recém-anunciadas. Aqui estão mais detalhes de por que esses países têm tanto medo de não seguir as sanções dos Estados Unidos da América. E esse é o poder do dólar dos Estados Unidos da América. As sanções têm diferentes poderes dependendo de quem as impõe. É uma pergunta interessante. O poder do Reino Unido gira em torno de seguros, enquanto o da União Europeia se estende de outras formas. Contudo, a maior arma em sanções globais é o dólar americano. Essa é a grande arma que os Estados Unidos da América têm para brincar. Para comerciantes de petróleo na Índia, refinarias ou portos na China que lidam com petróleo, a moeda número 1 no comércio global de petróleo é, de longe, o dólar. Então você precisa de uma conta em dólar. Para continuar operando, é necessário o apoio do Tesouro dos Estados Unidos da América. Mas se você estiver violando flagrantemente as sanções... Se você está na lista de sanções deles... Se você está na lista deles, você está dizendo para esses navios virem e encararmos isso, pois realmente não nos importamos. Existe o risco dos Estados Unidos da América limitarem sua capacidade de negociar em dólar, o que pode levar à falência, embora não seja certo. Atualmente, os Estados Unidos da América não intervêm imediatamente quando uma refinaria indiana decide receber um navio. Eles não vão interferir e colocar a refinaria na lista negra. Porém, as autoridades dos Estados Unidos da América estão em diálogo com atores na Índia e na China, especialmente na Índia, alertando-os para terem cuidado e que não vale a pena o risco, pois podem conseguir petróleo de outros lugares. É exatamente isso que esses países estão fazendo agora. Eles estão simplesmente comprando seu petróleo de algum outro lugar. É ruim para eles que não podem obter o desconto que a Rússia estava oferecendo, mas é ainda pior para Putin, que dependia desse dinheiro para financiar seus esforços de guerra. Na verdade, você pode mapear praticamente 1 a 1 que cada dólar que a Rússia estava ganhando com as receitas do petróleo estava indo diretamente para a guerra, e todas as outras receitas estavam sendo usadas para financiar os serviços internos na Rússia. Então, qualquer pressão que possamos colocar sobre a receita do petróleo da Rússia está ajudando diretamente a Ucrânia nas linhas de frente e não para por aí. A Ucrânia tem sido muito impressionante na construção de sua indústria de defesa, especialmente a de drones. É tão bom que os chineses estão realmente dispostos a se associar aos ucranianos em vez da Rússia, e os russos estão basicamente se desmanchando com essa decisão. Aqui está o relatório sobre isso.
A propagandista russa está chorando em seu canal porque os chineses não vão se unir a ela com os chamados russos amáveis para drones, optando em vez disso por aquela irritante empresa ucraniana. Antes de prosseguirmos, recentemente ultrapassamos 1 milhão de inscritos. Desde então, fomos inundados com e-mails fazendo perguntas e pedindo conselhos sobre como crescer um canal no YouTube sem mostrar o rosto. Mesmo que eu tente responder a todos os e-mails, às vezes eles consomem muito do meu tempo ou fazem a mesma pergunta que eu já respondi antes. Por isso, decidi reunir todos os meus conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você quer começar seu próprio canal, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Lá, compartilharei tudo o que você precisa e responderei suas dúvidas sobre o YouTube sem rosto. Inscreva-se agora, pois o Bootcamp, diferentemente dos vídeos do YouTube, é limitado a apenas 100 pessoas, como uma chamada de Zoom. Inscreva-se para uma vaga antes que acabe. Agora vamos voltar ao vídeo. Agora a mensagem foi postada em russo, mas aqui está a tradução para o inglês. Um dos meus amigos viajou à China para negociar com fábricas o fornecimento de componentes para a guerra eletrônica e drones. Ele não conseguiu chegar perto de onde foi e havia bandeiras amarelas e azuis e placas dizendo glória à Ucrânia. Embora Putin tenha dito que a indústria de drones poderia alcançar 1 trilhão de rublos, nossos adversários ainda estão à nossa frente, tanto em quantidade e variedade quanto em qualidade, aliás. O ritmo de desenvolvimento industrial é muito lento. Isso ocorre porque a liderança militar russa acredita subconscientemente que as armas devem ser caras, volumosas e levar 2 a 3 horas de configuração tediosa para serem implantadas. Tenho a sensação de que os Estados Unidos da América meio que acreditam nisso também. Entretanto, quando este relatório é divulgado, onde os russos estão praticamente admitindo que estão sendo superados pela Ucrânia em inovação e produção de drones, temos notícias ainda mais impressionantes da indústria ucraniana de drones. No mesmo dia, a Ucrânia anunciou outra descoberta em sua tecnologia de drones. O presidente Zelensky anunciou isso pessoalmente. Saúde a vocês, ucranianos! Hoje, em uma reunião de equipe, discutimos vários assuntos, principalmente os tipos de drones que precisamos. Há boas notícias sobre drones de longo alcance. Nosso drone de alcance de 3.000 km passou com sucesso nos testes. Sou grato aos desenvolvedores e fabricantes. Estamos avançando uma linha de capacidades de longo alcance que ajudará a garantir a segurança do nosso estado. Também houve um relatório sobre o uso de mísseis ucranianos, o Longo Netuno, e podemos dizer que estamos satisfeitos com os resultados do ataque. Contudo, precisamos produzir mais mísseis e drones, algo que discutiremos com nossos parceiros esta semana. A capacidade de produção de defesa da Ucrânia, aliada a investimentos de parceiros, sobretudo europeus, forma uma base sólida para uma nova arquitetura de segurança, que inevitavelmente será estabelecida em nosso continente. Não há alternativa para isso. A segurança é essencial e é apenas uma questão de tempo. Antes que todos no continente percebam isso, a antiga arquitetura de segurança não funcionará mais. São necessárias novas soluções, armamento tecnológico moderno suficiente, gastos suficientes com defesa, investimento suficiente na produção de defesa e, mais importante, motivação. A Ucrânia agora possui um drone com alcance de 3.000 quilômetros. No último ano, a Ucrânia utilizou seus drones, mísseis e outras armas para atacar aeródromos, refinarias e centros logísticos russos. Esses ataques pressionam a economia e os esforços de guerra da Rússia, beneficiando diretamente a Ucrânia na linha de frente. É exatamente isso que este drone vai permitir que eles façam, mas ainda mais para dentro da Rússia. Um drone com alcance de 3.000 quilômetros agora significa que a Ucrânia pode atingir mais adentro da Rússia, chegando até a região de Sverdlovsk. Enquanto isso ocorre distante das linhas de frente, também há mais avanços na frente da paz. De acordo com o próprio presidente Trump, ele e Putin devem realizar uma chamada de paz hoje para discutir concessões da Ucrânia, discutir terras e discutir a usina nuclear em Zaporizhia. Aqui está a declaração do próprio presidente Trump. Olá a todos. Bom ver todos vocês. Igualmente, parabéns pelos Jogos do Golfo. Obrigado. Foi muito divertido, nós nos divertimos bastante. Estamos aprendendo muito e indo bem com a Rússia. Eu acho
veremos se temos algo para anunciar. Talvez na terça-feira estarei falando com o presidente Putin na terça-feira, e muito trabalho foi feito durante o fim de semana. Queremos ver se podemos encerrar essa guerra. Talvez não possamos, mas acho que temos uma chance muito boa. Que tipo de concessões você estará buscando para que Putin faça para fechar um acordo? Bem, acho que estaremos, você sabe, falando sobre terras, muita terra, é muito diferente do que era antes das guerras, você sabe, e estaremos falando sobre terras, estaremos falando sobre usinas de energia, porque essa é uma grande questão, mas acho que já discutimos muito isso de ambos os lados, né? Ucrânia e Rússia, já estamos falando sobre isso, dividindo certos ativos, sim, e eles têm trabalhado nisso. Agora, um dos principais negociadores deste acordo tem sido Steve Witkoff. Ele é o enviado especial para o Oriente Médio e também para a Rússia. Isso é o que ele tinha a dizer em termos das negociações, como elas foram com Putin quando ele visitou a Rússia. Quando você acha que haverá um acordo? Você disse em breve. Semanas? Meses? Sabe, o presidente usa o prazo de semanas e eu não discordo dele. Estou realmente esperançoso de que vamos ver algum progresso real aqui. Nós fizemos, Jake, eu acho que todos têm que se concentrar no progresso que foi feito desde que o presidente foi empossado. Ninguém esperava progresso tão rápido. Esta é uma situação altamente muito complicada e ainda assim estamos diminuindo a distância entre os dois lados. Então, muitas coisas ainda precisam ser discutidas, mas acho que os dois presidentes vão ter uma discussão realmente boa e positiva esta semana. Agora, de tudo que ouvimos de Putin publicamente, sabemos que ele basicamente está negando este acordo, mas ele está fazendo isso de uma maneira muito KGB. Ele fala como se concordasse com o acordo de paz, mas quer mudanças no cessar-fogo. Deseja que tudo relacionado ao cessar-fogo seja alterado. Ele quer que a Ucrânia não seja armada. Ele quer que a Ucrânia não tenha um exército, e ele quer que a Ucrânia devolva a terra que estão controlando agora. Basicamente, ele colocou todas essas condições no cessar-fogo que a Ucrânia nunca vai aceitar. Assim, Putin afirma aceitar o acordo enquanto, na prática, o destrói. É por isso que perguntaram diretamente a Witkoff: é Putin quem está impedindo a paz? E essa foi a resposta dele. Então, está evidente que Putin é o empecilho para a paz atualmente? Eu acho, olha, eu não quero colocar palavras na boca do presidente Putin, mas acho que ele indicou que aceita a filosofia do presidente Trump. O presidente Trump quer ver um fim para isso. Eu acho que o presidente Putin quer ver um fim para isso. Eu acho que o presidente Zelensky quer ver um fim para isso. Putin e Trump terão uma ligação hoje. Manteremos você atualizado, não se esqueça de se inscrever abaixo. Mas no final, as exigências de Putin são simplesmente incompreensíveis. A Ucrânia nunca aceitará isso porque apenas a prepara para outra invasão futura, e é exatamente o que a Rússia quer. A Rússia quer a Ucrânia indefesa, sem aliados e sem armas adequadas. Assim, a Rússia pode retornar posteriormente e dominar o que Putin não conseguiu desta vez. Essa é uma pergunta óbvia para se fazer a quem negocia em nome dos Estados Unidos da América e provavelmente da Ucrânia. Então aqui está a resposta de Witkoff. Pelo que entendemos, e por favor nos corrija se estivermos errados, as exigências de Putin incluem, primeiro, a rendição completa das forças ucranianas em Kursk, que é aquela região russa que a Ucrânia apreendeu. Segundo, reconhecimento internacional de que o território ucraniano tomado pela Rússia não pertence mais à Ucrânia. Terceiro, limites na capacidade da Ucrânia de mobilizar seu exército. E quarto, uma paralisação na ajuda militar ocidental à Ucrânia e uma proibição de mantenedores da paz estrangeiros na Ucrânia. Isso está correto? E se isso estiver correto, parece que Putin quer manter a terra que ele apreendeu e então ele quer que a Ucrânia não seja capaz de se defender no futuro. Trump teme que aceitar esses termos possa abrir caminho para uma nova invasão russa da Ucrânia? Jake, sua descrição não é totalmente precisa. Olha, antes dessa visita, houve outra. E antes dela, os dois lados estavam muito distantes em suas posições. Os dois lados estão hoje muito mais próximos. Obtivemos resultados positivos da Arábia Saudita em discussões lideradas pelo Conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e pelo Secretário de Estado Marco Rubio. Descrevo minha conversa com o presidente Putin como igualmente positiva. Então, os dois lados reduziram suas diferenças e agora estamos negociando.
Estive com o presidente o dia todo ontem, estarei com ele hoje. Estamos sentados com ele discutindo como diminuir ainda mais. É assim que eu descreveria. Você pode nos dizer onde eles estão agora? Os 4 pontos que acabei de delinear podem estar desatualizados por 1 ou 2 reuniões. Onde está a Rússia agora? Não, eu acho que as 4 regiões são de importância crítica aqui e estamos em discussões com a Ucrânia. Estamos em discussões com todos os países europeus interessados. Então isso inclui França, Grã-Bretanha, Noruega, Finlândia, todo o grupo. Também estamos discutindo com os russos sobre essas regiões. Também estamos em discussões sobre todos os tipos de outros elementos que estariam incluídos em um cessar-fogo. O presidente Xi da China enviou um aviso rigoroso a Putin e desobedecê-lo pode ter resultados desastrosos. Xi disse a Putin que, em nenhum caso, a Rússia tem permissão para usar armas nucleares. A China tem o infeliz trabalho de tentar dissuadir Putin, e parece que essa supervisão atingiu seu auge. Com a intensificação da guerra e a Rússia lutando para obter algum tipo de vitória nas linhas de frente, Pequim teme que Moscou transforme a guerra em nuclear. Neste vídeo, vamos analisar por que a China está dizendo à Rússia para recuar, o status atual de sua amizade e o potencial para uma guerra nuclear massiva, caso esses avisos falhem. Estamos trabalhando além do horário para mantê-los informados, mas às vezes é difícil com todos os bots do PCC e Putin dando dislike em nosso conteúdo no YouTube. Se está gostando dos nossos vídeos, por favor, dê um like e compartilhe com amigos e familiares. Certo, vamos direto ao vídeo. Primeiro, vamos entender por que a China está alertando a Rússia novamente agora. A invasão bem-sucedida da Ucrânia a Kursk deixou a Rússia atônita. E como o Ocidente está se aproximando de conceder permissão para usar suas armas dentro do território russo, Putin sente que precisa lembrá-los do que ele é capaz. À medida que as discussões entre o Reino Unido, os Estados Unidos e a Ucrânia se intensificam, Putin declarou publicamente em várias entrevistas que não tem medo de usar armas nucleares. Contudo, a posição da China sobre a guerra nuclear tem sido bastante clara desde o início. Não é do melhor interesse do seu país ter a si mesmo ou 3/4 do mundo completamente vaporizados. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, confirmou a posição em uma coletiva de imprensa em Pequim, dizendo: a China repetidamente reiterou que as armas nucleares não podem ser usadas, ou que uma guerra nuclear não pode ser travada. A conversa voltou à tona devido aos comentários do vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, no início de setembro. Ele mencionou discussões sobre alterar a doutrina nuclear devido à escalada das tensões pelo adversário ocidental. Ele explicou que a política estava perto da conclusão, e a intenção era corrigir partes da doutrina baseando-se na análise dos últimos desenvolvimentos no conflito. Esses avanços incluem como o Ocidente agravou a situação ao fornecer ajuda militar à Ucrânia. O que era ainda mais assustador para a China era que a empresa de satélites Planet Labs tinha 2 cientistas americanos relatando a descoberta de construções ao redor da instalação de armazenamento de ogivas nucleares Volodya 20 em Chebysara, cerca de 300 milhas ao norte de Moscou. Imagens de satélite revelaram um possível local de lançamento de míssil nuclear. Pavel Podvig comentou a Newsweek que esses desenvolvimentos indicavam que o sistema estava se aproximando do desdobramento operacional, pois a Rússia estava construindo um local operacional. Apesar de ser prematuro afirmar, esse é certamente o rumo que está seguindo. O que confirma mais essa história são as fotos postadas pelo jornalista da Radio Free Europe, Mark Krutov, no 10, mostrando as mudanças no canteiro de obras de 2022 para 2023. A China, então, se manifestou novamente e deixou claro que não quer que sua aliada Rússia transforme a guerra em uma nuclear por causa do que teme que aconteça se as coisas piorarem. Pavel Podvig também afirmou que todos os envolvidos na situação devem manter a calma e colaborar para buscar a desescalada e o diálogo.
No final de 22, durante uma visita do chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente chinês Xi alertou Putin para não usar armas nucleares. Durante a reunião, ele pediu a Scholz para liderar as negociações de paz entre os países. Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, Xi declarou que o mundo deve defender o não uso de armas nucleares e que elas não devem ser implantadas para evitar uma crise nuclear na Europa e na Ásia. Em 2022, quando Xi e Biden se encontraram durante a cúpula do G20, Xi aproveitou para deixar claro à Casa Branca sua posição sobre o assunto. Esta foi a primeira vez que Xi expressou qualquer crítica a Putin, e essa discussão sutil revelou muito. O fato de Xi estar disposto a falar sobre a situação com um inimigo jurado mostra o quão importante é para ele que a paz seja mantida. Após a cúpula, o presidente americano confirmou que ele e Xi compartilhavam a crença de que a ameaça de armas nucleares era inaceitável. A Casa Branca também divulgou uma declaração explicando que os dois presidentes enfatizaram seu acordo de que uma guerra nuclear não poderia acontecer e nunca poderia ser vencida. Em 2023, Xi Jinping levou a mensagem diretamente da Casa Branca para o Kremlin. Ele alertou Vladimir Putin contra o uso de armas nucleares na Ucrânia, mostrando que Pequim tem preocupações sobre o esforço de guerra russo no país. Isso ocorreu em um encontro presencial durante a visita oficial de Xi a Moscou. Após as conversas, Xi sentiu fortemente que estava por trás da atual retratação de Putin, e os funcionários chineses têm, em privado, se atribuído o mérito de dissuadir o presidente russo. Em 2024, no encontro entre Xi e Putin, Xi obteve uma declaração conjunta afirmando que eles não optariam pela guerra nuclear. Esta declaração conjunta afirmava que não pode haver vencedores em uma guerra nuclear e que ela nunca deve ser travada. O mais frustrante é que a mudança de política da Rússia contradiz a posição assumida em 2022. Em janeiro de 2022, 5 estados com armas nucleares, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, emitiram uma declaração conjunta concordando com a prevenção da guerra nuclear. A declaração diz: afirmamos que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Como o uso nuclear teria consequências significativas, afirmamos que as armas nucleares, enquanto existirem, devem servir para defesa, dissuadir agressões e prevenir guerras. Acreditamos fortemente que a propagação dessas armas deve ser evitada. A declaração conclui com a resolução de buscar um diálogo construtivo com respeito mútuo e reconhecimento dos interesses e preocupações de segurança de todos. A posição pessoal da Rússia sempre foi de que ela pode empregar seu arsenal nuclear em caso de um ataque nuclear por um inimigo ou um ataque que ameace a existência do Estado. Com a Ucrânia intensificando seus esforços de guerra, Putin tem a justificativa necessária para puxar o gatilho. A política é implantar armas nucleares no caso de a própria existência do Estado estar em perigo. Isso significa que qualquer agressão da Ucrânia é suficiente para a Rússia atacar. Putin foi muito estratégico ao declarar Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson como territórios russos, porque ele planejava tomar a luta da Ucrânia pelos territórios como uma ameaça à integridade territorial da Rússia. Agora, com a Ucrânia realizando ataques de drones na Crimeia e no Mar Negro, a Rússia tem um motivo que estava esperando. Putin tem ameaçado usar força nuclear durante a maior parte de 2024, e agora essas ameaças podem se concretizar. Por muito tempo, a questão global tem sido se ele está blefando ou não, mas houve muitas indicações de que ele pode não estar. Em seu discurso anual do Estado da Nação, Putin alertou os países ocidentais que usaria armas nucleares caso enviassem tropas para a Ucrânia. A escalada nas ameaças ocorreu após os infames comentários do presidente francês Emmanuel Macron, insinuando que os aliados da OTAN poderiam enviar tropas à Ucrânia futuramente. Em março, durante uma entrevista, Putin continuou a falar sobre como seu país estava pronto do ponto de vista militar para entrar em ação.
Ele também se vangloriou de que as armas nucleares russas eram mais avançadas do que as ocidentais. Em setembro, antes do encontro do primeiro-ministro britânico Keir Starmer com o presidente Biden para discutir o levantamento das restrições em Kiev, Putin concedeu uma entrevista na televisão estatal. Quando questionado sobre o efeito do envolvimento do Ocidente e da OTAN, Putin disse o seguinte: se essa decisão for tomada, significará envolvimento direto. Significará que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus são partes na guerra na Ucrânia. Isso implicará no envolvimento direto deles no conflito, mudando drasticamente a própria essência e natureza do mesmo. Isso significará que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estão em guerra com a Rússia. E se esse for o caso, então, levando em consideração a mudança na essência do conflito, tomaremos decisões apropriadas em resposta às ameaças que serão impostas a nós. Essas decisões apropriadas são provavelmente os ataques nucleares que ele tem ameaçado usar durante todo o ano. Dado o tipo de homem que Putin é, o alerta da China tem intensidade adequada. Avançamos muito mais. Temos uma mais moderna e toda a constituição nuclear. No geral, em termos de portadores e cargas, temos uma paridade aproximada, mas a nossa é mais moderna. Mas todo mundo sabe disso. Os especialistas sabem disso. Apesar do que os rumores possam ser, parece que a China pode não estar 100% por trás da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Apesar do que os rumores possam ser, parece que a China pode não estar 100% por trás da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Isso colocou Moscou e Pequim em desacordo pela primeira vez, e será interessante ver se o relacionamento deles sobrevive a isso. Parece que há limitações no relacionamento que Xi declarou não ter limites, afinal. Xi Jinping, professor de Relações Internacionais na Universidade Renmin, em Pequim, disse que a Rússia nunca teve e nunca terá a aprovação da China para o uso de armas nucleares. Se a Rússia usasse armas nucleares contra a Ucrânia, a China se distanciaria ainda mais da Rússia. As guerras colocam a China em uma situação complexa, porque ela precisa se preocupar com a percepção de seu apoio à Rússia na guerra. Até agora, a China não endossou nem condenou diretamente as ações de Putin. Para tentar equilibrar todas as partes, a China tentou desviar a situação e afirmar que a expansão da OTAN na região é o que levou a Rússia a retaliar. É claro que a China valoriza sua amizade com a Rússia, mas também quer se posicionar como uma parte neutra que defende a pacificação. Esse dilema pode prejudicar o relacionamento entre eles à medida que a China continua apoiando a Rússia em problemas. A China também tem relações com os Estados Unidos da América, Japão e alguns países da União Europeia, mas já parece mal atualmente porque está do mesmo lado que um ditador. Se a guerra escalar para uma nuclear, a China pode dar adeus a essas relações. Os países da OTAN acreditam que a China facilita a situação devido à sua parceria ilimitada com a Rússia. Recentemente, líderes dos Estados Unidos da América e Europa acusaram a China de auxiliar a Rússia e seu setor de defesa com o fornecimento de bens de uso duplo. Pequim negou essas alegações e afirmou que apenas forneceu bens regulares para a Rússia. A China respondeu às acusações da União Europeia com uma declaração afirmando que a China não é a criadora da crise na Ucrânia. A posição da China sobre a Ucrânia é aberta e transparente. Nosso objetivo é promover diálogos de paz e uma solução política. Essas acusações e a ameaça de sanções secundárias dos Estados Unidos da América por trabalhar com empresas russas só ampliarão a divisão. Xi percebe o quão ruim as coisas ficarão se ele não tentar impedir Putin de iniciar uma guerra nuclear. Então, ele está o alertando para deixar as armas nucleares fora disso. Alguns de vocês podem estar curiosos para saber qual é o poder nuclear da Rússia. Então, vamos discutir o que há em sua artilharia. O Instituto Internacional de Pesquisa pela Paz de Estocolmo estimou que a partir de janeiro deste ano, a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo.
Atualmente, a Rússia possui 4.380 ogivas implantadas ou armazenadas, enquanto os Estados Unidos da América, China, França e Reino Unido possuem 3.708, 500, 290 e 225 armas nucleares, respectivamente. Então, a Rússia possui dois tipos de armas nucleares, táticas e estratégicas. As táticas são ogivas nucleares menores e sistemas de entrega projetados para uso em campo de batalha em ataques limitados. Essas são úteis porque são feitas para destruir alvos inimigos em uma área específica sem causar uma ampla queda radioativa. Essas armas podem ser de 1 quiloton a 100 quilotons, dependendo do tipo. As mais mortais e as que todos temem são as armas nucleares estratégicas, que podem chegar a 1000 quilotons. Apesar das estratégicas serem letais, a Rússia possui cerca de 2.000 armas táticas, segundo a inteligência americana. Essa ogiva nuclear pode ser lançada de aeronaves e navios, e é compatível com diversos tipos de mísseis. Além dessas ogivas, a Rússia possui dois sistemas capazes de realizar ataques de mísseis de curto alcance. O míssil Kalibr é um míssil de cruzeiro de ataque terrestre que tem um alcance estimado de 1.553 milhas. Segundo fontes da inteligência naval dos Estados Unidos da América, um oficial russo revelou que a Rússia pretende equipar todos os novos submarinos nucleares e convencionais, corvetas, fragatas e grandes navios de superfície com mísseis Kalibr. Kalibr dá a até mesmo corvetas modestas uma significativa capacidade ofensiva. Com o uso do míssil de ataque terrestre, todas as plataformas podem colocar alvos fixos distantes em risco usando ogivas convencionais. A proliferação dessa capacidade na nova marinha russa está transformando sua habilidade de dissuadir, ameaçar ou destruir alvos adversários. Logicamente, a capacidade de calibre será adaptada aos maiores navios e submarinos soviéticos legados que passam por grandes revisões e/ou modernização. O segundo sistema é um conjunto de mísseis terrestres móveis, chamado Lançador de Mísseis, Iskander-M SS-26 Stone. Este é o sistema russo de mísseis balísticos hipersônicos, móveis de curto alcance, que tem sido usado em muitas situações de combate, incluindo a invasão da Ucrânia em 2022. Agora, existe uma arma nuclear chamada Burevestnik, que é tão letal que a OTAN a apelidou de SSC-X-9 Skyfall. Este é um míssil de cruzeiro nuclear global, e em 2023, Putin anunciou que eles o testaram, declarando: "Agora temos praticamente concluído o trabalho em tipos modernos de armamento estratégico sobre os quais falei e que anunciei há alguns anos." Um teste final bem-sucedido foi realizado com o Burevestnik, um míssil de cruzeiro nuclear de alcance global. Putin se vangloriou de seu alcance quase ilimitado, e fontes indicam que ele pode ir tão longe quanto os Estados Unidos da América. Seu alcance é de aproximadamente 15 mil milhas e pode evadir as defesas de mísseis dos Estados Unidos da América. Com um arsenal nuclear impressionante e totalmente carregado, não surpreende que a China esteja se esforçando para impedir que a Rússia acione o gatilho nuclear. Apesar do medo de lançar os de maior alcance, a Rússia provavelmente usaria as cabeças táticas menores para atingir locais específicos. Segundo Patricia Lewis, líder de segurança internacional do Chatham House, eles podem não considerar isso como ultrapassar o grande limiar nuclear. Outra possibilidade é que a Rússia poderia estar se preparando para a guerra em retaliação a algo ocorrido em maio de 2023. Em uma noite aleatória de maio, um drone sobrevoou o Kremlin antes de ser abatido em uma explosão ardente. No início, ninguém realmente sabia de onde vinham os ataques. Tanto a Ucrânia quanto os Estados Unidos da América negaram que os drones vieram da Ucrânia, e a Ucrânia reiterou que não lhe foi dado acesso para usar drones de longo alcance. Com o passar das semanas, os drones persistiram e Putin começou a se sentir envergonhado pelos ataques incessantes. A investigação revelou que os drones eram de fato fabricados na Ucrânia.
Imagens de voo dos drones revelaram a Moscou que a Ucrânia estava expandindo sua frota de drones caseiros para intensificar ataques em território russo. O interessante é que o financiamento para a fabricação desses drones ucranianos foi liderado por Ihor Lashenkov, um influenciador de 23 anos. Ele alega que os serviços militares ucranianos solicitaram que arrecadasse fundos para o projeto. Com seus milhões de seguidores no Telegram, ele arrecadou cerca de United States dólares dos Estados Unidos, 500 mil, para construir uma frota de drones kamikaze. 3 drones que foram identificados pelo Times são o Bobber, o UJ-20 e um modelo sem nome. Todos eles foram usados para atacar Moscou, e os ataques aumentaram entre maio e julho de 2023. Esses drones podem carregar 3 kg de explosivos até 621 milhas. Putin não reagiu no momento desses ataques, e a Ucrânia pode ter pensado que conseguiu se safar. A verdade é que Putin tem mantido um registro, e agora, enquanto a Ucrânia intensifica sua ofensiva, Putin está pronto para mostrar ao mundo que ele não estava blefando. A China entende que uma guerra nuclear poderia levar a uma catástrofe global de níveis sem precedentes. Vamos tentar simular o que acontecerá se a guerra estourar. Assim que um lado lança um míssil, o outro lado tem sistemas que irão detectá-lo e disparar de volta antes do impacto. Esses ataques duram minutos, e um míssil americano atingiria a Rússia em 10 minutos. Já um míssil intercontinental, baseado em terra, levaria cerca de 30 minutos. Os primeiros ataques irão eliminar a eletrônica, enquanto os próximos irão mirar nos centros de comando e controle e nas instalações de lançamento nuclear. Após eliminar as instalações de lançamento nuclear, os próximos mísseis serão direcionados para as principais cidades que contêm instalações militares. A Rússia provavelmente atacaria primeiro a Ucrânia, mas aliados da OTAN com capacidades nucleares, como França e Estados Unidos da América, também seriam alvos. Essas explosões literalmente vaporizarão as pessoas próximas e causarão cegueira àquelas que estão mais distantes. O dano à infraestrutura será horrível, com tempestades de fogo engolindo muitas cidades e destruindo tudo que estiver em seu caminho. Após o calor da tempestade de fogo, o próximo desastre será um inverno nuclear causado pela fumaça de carbono negro dos incêndios nucleares. Uma grande cidade como Moscou produzirá muita fumaça, e a tempestade de fogo resultante enviará fumaça negra para a estratosfera. A fumaça negra, aquecida pela luz solar, criará uma espécie de balão de ar quente por até uma década. Isso tornaria a Terra congelante mesmo durante o verão, como se já não tivéssemos problemas suficientes com o aquecimento global. De acordo com uma pesquisa científica, mais de 5 bilhões de pessoas poderiam morrer de fome, principalmente nos Estados Unidos da América, Europa, Rússia e China. Isso porque a maior parte da fumaça de carbono negro permanece no hemisfério norte, onde é produzida. A precipitação radioativa que acompanha tais explosões é prejudicial e ainda pior do que vimos acontecer em Hiroshima. Essa contaminação persistirá por anos ou até décadas. E os sobreviventes terão que ficar dentro de casa por mais de 48 horas antes que seja minimamente seguro sair. As bombas atuais têm a capacidade de criar uma precipitação global. O efeito pode ser sentido globalmente porque o material radioativo sobe para a estratosfera e pode se espalhar a partir daí. O mais assustador sobre uma guerra nuclear é que pode acontecer rapidamente, mas ter efeitos ao longo da vida. A BBC News colocou perfeitamente ao dizer: a destruição em massa há muito é possível, mas nunca foi tão fácil. Xi entende isso e sabe que, de todos os líderes mundiais, ele pode ser o único que conseguiria se comunicar com Putin. Os dois líderes têm respeito mútuo e Xi poderia usá-lo para continuar insistindo que a guerra não se torne nuclear. Infelizmente para Xi e o resto do mundo, lidar com um líder como Putin significa esperar que ele não faça nada louco quando você menos espera.